Zoroastro e sua missão, a origem do zoroastrismo. O nome de Zoroastro atravessa os séculos como um enigma. Seu legado, preservado por meio dos gatas, os hinos sagrados atribuídos a ele, ecoa desde um passado remoto, ressoando entre os estudiosos da religião e da história. Estes hinos, carregados de simbolismo e profundidade espiritual, revelam um homem que não apenas refletia sobre o divino, mas também ousou reformular as concepções espirituais de seu tempo. Ao contrário dos escritos didáticos e normativos de outras religiões, os gatas não são simples instruções, mas expressões poéticas de uma visão arrebatadora do cosmos, um diálogo direto entre Zoroastro e Ahura Mazda, a suprema divindade do zoroastrismo. A forma literária desses textos, com estruturas líricas e simbólicas complexas, sugere que Zoroastro não foi apenas um profeta, mas um visionário imerso na tradição de sacerdotes inspirados que buscavam expressar em palavras elevadas o conhecimento divino. O conteúdo dessas escrituras, entretanto, não se restringia às elites intelectuais. Como portador de uma mensagem destinada a toda a humanidade, Zoroastro também a transmitiu oralmente em uma linguagem acessível, pregando diretamente ao povo. Séculos mais tarde, sob o domínio da dinastia Sassanida, seus ensinamentos foram finalmente registrados na escrita Pahlavi, preservando-se em textos fundamentais para a compreensão da doutrina zoroastriana. O profeta e sua missão. A vida de Zoroastro permanece envolta em mistério. Seu tempo e local exatos são debatidos entre os estudiosos. A linguagem dos gatas remete a um período arcaico, similar ao sânscrito védico do Rig Veda, datado de cerca de 1700 a 600. Sugerindo que Zoroastro pode ter vivido entre 1700 e 1500 a.C. Essa antiguidade é reforçada pela descrição de uma sociedade ainda ligada à cultura da Idade da Pedra, onde práticas agrícolas e pastoris predominavam. Porém, há também a possibilidade de que os seguidores de Zoroastro tenham habitado regiões isoladas, afastadas das influências culturais da Idade do Bronze. Isso explicaria a permanência de tradições tão antigas em sua sociedade. Nos próprios gatas, Zoroastro se refere a si mesmo como Zaaltar, um sacerdote plenamente qualificado. Mais tarde, nos textos avésticos posteriores, ele também é chamado de Ataurvan, termo geral para sacerdote. Além disso, é descrito como Mantran, ou seja, um compositor de mantras, fórmulas sagradas dotadas de poder espiritual. Essa habilidade era essencial na tradição indo-iraniana, onde o treinamento sacerdotal começava na infância e era transmitido oralmente, exigindo a memorização de cânticos e rituais. Mas Zoroastro não se contentou com o conhecimento tradicional. Os gatas indicam que ele buscou compreender além do que lhe era ensinado. Ele se autodenominava Vaidemna, aquele que sabe, indicando que se via como um iniciado em uma verdade mais profunda e revelada. A tradição zoroastriana relata que Zoroastro passou anos em busca da verdade, testemunhando violência e injustiça ao longo do caminho. Ele viu tribos guerreiras devastando vilarejos, saqueando, matando e escravizando. Sentindo-se impotente diante desse caos, sua inquietação cresceu, assim como seu desejo de um mundo governado pela justiça e pela ordem moral. A revelação divina. Foi aos 30 anos, considerado o auge da sabedoria, que Zoroastro recebeu sua revelação. Em uma festividade da primavera, ele dirigiu-se a um rio para coletar água para a cerimônia do Homa, um ritual sagrado. Ao emergir das águas, purificado pelo amanhecer, teve uma visão extraordinária. Diante dele, manifestou-se Vumana, a personificação do bom pensamento, que o conduziu à presença de Ahura Mazda e outros 5 seres de luz. Ali, diante dessas entidades divinas, Zoroastro compreendeu a verdade suprema. Ahura Mazda era o único Deus verdadeiro, o criador de toda a bondade no universo. Essa revelação mudou sua vida. A partir desse momento, ele se dedicou a ensinar essa nova compreensão da divindade do mundo, desafiando os cultos tradicionais que adoravam os Daivas, entidades que ele identificava como espíritos malignos que levavam os homens à guerra e à destruição. A luta entre o bem e o mal. Um dos conceitos mais revolucionários trazidos por Zoroastro foi a dualidade cósmica entre Ahura Mazda e Angra Mainyu, o espírito hostil. Para ele, o universo era um campo de batalha entre esses dois princípios. De um lado, a ordem e a justiça. Do outro, o caos e a falsidade.
Esse conflito cósmico não era apenas teórico. Para Zoroastro, cada ser humano estava envolvido nessa luta, pois deveria escolher entre o caminho da Asha, ordem, verdade e retidão, e o da Druj, falsidade e desordem. Essa escolha definiria não apenas o destino individual, mas o desfecho final da criação. Os 7 espíritos sagrados e a criação. Ao contrário de outras tradições, onde os deuses eram múltiplos e independentes, Zoroastro ensinou que todas as entidades benéficas eram manifestações de Ahura Mazda. Ele concebeu uma heptade sagrada, formada pelo próprio Ahura Mazda e 6 divindades auxiliares, os Ameshaspentas. Cada um deles governava um aspecto da criação. Vohumaná, o bom pensamento ligado aos animais e à bondade. Ashavarishta, a justiça suprema, associada ao fogo. Spentarmite, a devoção sagrada, protetora da terra. Kshatra Vairya, o domínio desejável, vinculado aos metais e à força legítima. Haurvatat, a plenitude, responsável pelas águas. Amretat, a imortalidade, associada às plantas e à renovação da vida. Essa estrutura cósmica não apenas organizava o mundo material, mas também servia como um modelo ético para os seres humanos, que deveriam aspirar às qualidades dessas entidades divinas. A promessa da renovação final. Zoroastro também introduziu a ideia de que o mundo não permaneceria eternamente em conflito. No fim dos tempos, ocorreria o Querete, a renovação universal. Os mortos ressuscitariam, o mal seria derrotado e a criação voltaria ao seu estado perfeito. Esse pensamento influenciaria profundamente as tradições religiosas posteriores, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que adotaram a noção de um juízo final e da ressurreição dos mortos. O legado de Zoroastro. A missão de Zoroastro não foi apenas religiosa, mas também ética e filosófica. Ele trouxe uma nova concepção da relação entre o homem e o divino, na qual a escolha moral de cada indivíduo era fundamental para o destino do mundo. Hoje, sua influência se estende por diversas tradições espirituais e seu pensamento ainda ressoa como um dos pilares da filosofia religiosa mundial. Zoroastro não apenas anunciou uma nova fé, ele estabeleceu uma nova maneira de compreender o cosmos e o papel do ser humano dentro dele. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo do canal O Zoroastro. Não deixe de consultar as nossas indicações, as referências bibliográficas trabalhadas em nosso canal.